Gravando. Então, Sidney, para a gente começar aí essa parte da entrevista com os temas que eu já tinha falado previamente, tudo e tal, eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a destrinchar aqui é a parte do padrão Globo, porque você sabe muito bem que com mais de 30 anos na Rede Globo, você sabe muito bem o que é o padrão Globo. Eu queria que, como você esteve lá, eu queria saber disso, né? O que é o padrão Globo de fato, que todo mundo, né, fala quando alguma transmissão tem algum problema, né, que já refere a Globo, né? O padrão Globo de qualidade, na verdade, é uma estratégia de empresarial, porque a coisa mais básica que tem em tudo, no cinema, na música, no livro, quando você escreve, enfim, qualquer coisa que você produz, é a comunicação ela ser perfeita, né? O que é a comunicação? É alguém transmitir uma mensagem e alguém receber essa mensagem e ter plenas condições de entender isso. A gente diz muito no meio das comunicações que quando há um ruído na comunicação, ela não é boa, né? Tem algum problema. Então isso é uma coisa básica, né? Não adianta nada você escrever uma matéria, não adianta nada você gravar uma entrevista. Por exemplo, essa entrevista que nós estamos gravando aqui, né? Se o áudio estiver ruim, se a imagem estiver ruim, algo que alguém que estiver assistindo não vai se sentir legal, vai olhar aquilo e não vai gostar do que está vendo, o que a pessoa vai fazer? Vai embora. Ela vai ver outra coisa. Então não adianta você produzir por produzir. Você tem que fazer algo que as pessoas gostem, né, e que tenham prazer em assistir aquilo, em ver aquilo, em ler aquilo e tal. Isso não tem nada a ver com o conteúdo, né? Não estou falando aqui que as pessoas têm que escrever algo assim ou assado sobre tal coisa ou não, não. Eu estou falando da parte técnica da comunicação, né? E o padrão Globo de qualidade, ele tinha essa premissa, ou seja, o que o Boni, que foi o mentor de tudo isso, sempre falava, era que se a pessoa sentasse na frente para ver uma novela e de repente tivesse um ator gaguejando, com uma roupa toda amarfanhada, um repórter entrando desleixado, sem olhar para a câmera, né, olhando para o lado. Quer dizer, o cara está em casa assistindo e fala assim, poxa, essa pessoa não está interessada em me contar nada de bom, né? Ele está perdido, então o cara vai embora, perde a audiência. Então, na transmissão esportiva, isso também vale, entendeu? Por exemplo, se você faz uma transmissão e você não consegue mostrar como uma bola entrou no gol, como que determinado jogador fez o drible, né? As pessoas que estão em casa vão se sentir irritadas. E o que é mais interessante, nem sempre o telespectador, o leitor, ele consegue identificar que tal produção, que tal matéria, que tal jogo, enfim, que tal novela tem alguma coisa errada que está incomodando. Ele não sabe, ele se sente incomodado, mas ele não sabe por quê, na maioria das vezes, né? Então, no futebol, por que a televisão, antes mesmo da FIFA, antes mesmo de todo o mundo do futebol, queria fazer algo mais tecnológico? Porque, por exemplo, você estava em casa, você queria saber a velocidade da bola, né? Por onde qual foi o movimento que ela fez. Então tudo isso, quando a pessoa vê, ela tem um outro entendimento do jogo, né? Então o padrão da Globo, né, que sempre foi algo em construção, você nunca chega a dizer que tal coisa é perfeita, não se precisa melhorar mais nada. Não, sempre tem coisa para melhorar, né? E uma das coisas, por exemplo, que a gente tinha lá na Globo,
O vôlei, por exemplo, era uma preocupação, né? Como mostrar um jogo de vôlei de tal maneira que a pessoa senta para ver um jogo e se sinta empolgado, interessado, ele entra no jogo, né? Porque a técnica da boa transmissão, ela é algo que começa lá nos Estados Unidos, quando você tinha uma ideia de que a pessoa estava em casa e o jogo lá longe, né? E a pessoa estava distante da ação, ele estava muito alheio ao que estava acontecendo. Então, lá no começo da década de 60, alguns americanos que faziam transmissões esportivas começaram a estudar isso. E aí houve toda uma ideia de levar o evento para dentro da casa da pessoa, né? Então esse foi um primeiro movimento, fazer transmissões com câmeras embaixo, porque antigamente no futebol, no soccer, no basquete, enfim, no beisebol, todos os esportes, era uma câmera só mostrando. Aí as pessoas começaram a trazer o evento para dentro da casa. Como? Botando câmeras embaixo, né? No futebol aí começou a ter a câmera 1, câmera 2, câmera 3, de repente a 4 e a 5 lá embaixo, depois a invertida, atrás dos gols e tudo mais e tal. O que isso era o objetivo? Era trazer o evento para dentro. E mais tarde ainda, houve um outro movimento, que era levar o telespectador para dentro do estádio, tá? Então hoje, quando você fala em realidade virtual, em realidade estendida e tudo mais, é nesse sentido. Você imagina o cara estando em casa, mas se sentindo como se ele estivesse no campo onde está sendo decidida a Copa do Mundo, por exemplo, entendeu? Esse é o objetivo. Então, tudo isso são técnicas para que as pessoas, para atrair a maior audiência, né? Em função disso, as televisões sempre tentaram mostrar para quem faz esportes, para quem quer transmitir esportes, para as grandes organizações como o FIFA, o COI, né, as federações internacionais, vocês querem que o esporte de vocês seja visto, então vocês têm que tentar ajudar a televisão a fazer uma transmissão que seja agradável, né? Porque antigamente jogos de futebol não eram transmitidos, a FIFA não queria, as federações não queriam, diziam que atrapalhava a bilheteria, uma discussão que levou aí quase 50 anos, até alguém chegar e falar assim, não é por aí, se vocês se esconderem, vocês vão ter aquele públicozinho lá a vida inteira e vão morrer, né? Se vocês querem crescer, vocês têm que fazer uma transmissão mundial, atingir todos os povos, né? A FIFA foi a primeira a ter essa ideia, né, de incrementar as transmissões. Agora vai mais para um lado, porque as transmissões esportivas eram muito concentradas no Grupo Globo, né, no Grupo Globo, e bem de agora, né, isso é uma questão muito mais internacional de produções próprias, né, que vai se desassociando um pouco da produção das próprias emissoras e vai em agências de publicidade, em produtoras de fato que vão produzir, tipo a própria OBS dos Jogos Olímpicos, né, que foi se associando um pouco da televisão em si, né, da própria emissora que compra os direitos e acaba se tornando isso. Você vê que como que foi isso mudando, né, de tirar um pouco da responsabilidade das televisões e deixar mais a questão das produções próprias, que vem acontecendo muito aqui no Brasil recentemente com a Live Mode também nas transmissões Carioca com a Abrax, aí vem se desassociando um pouco da produção própria das TVs. A questão da produção dos jogos, dos esportes,
pelas próprias entidades é uma questão comercial, né? Lá atrás, quando não havia ainda o grande espetáculo, a transmissão em massa, o mundo todo vendo as transmissões e tal, o satélite não existia, então as televisões iam lá, botavam as câmeras lá, gravavam e ia embora e estava tudo certo, né? Quando começou a entrar a questão comercial, o que aconteceu? A primeira grande entidade a fazer isso foi a FIFA, né? Quando o brasileiro João Avelange chega na FIFA em 74, ele tinha prometido várias coisas, difundir o futebol para o mundo inteiro, uma série de outras coisas, e precisava de dinheiro. A FIFA era uma salinha, né, no sótão da casa do secretário-geral lá na Suíça, não nada, né? Durante muito tempo a FIFA começou na França, depois foi lá para a casa de não sei quem na Inglaterra e tal. Quando o João Avelange chega, ele quer fazer do futebol um grande negócio, tá? E aí, o que acontece? Você precisa da televisão para poder vender. A televisão quer um produto premium, então você tem que entregar para a televisão um produto que vai dar boa audiência e ao mesmo tempo você vai ganhar muito mais com esse ativo, né, que é o futebol. Então o que aconteceu? O João Avelange, ele consegue vender cotas, né, placas. Primeiro ele começa vendendo placas para Coca-Cola e tudo mais e tal. Depois eles começam a vender cotas de transmissão e tudo mais. Como eles não captavam a imagem, a FIFA dependia da boa vontade de quem estivesse fazendo o jogo. Por exemplo, se era um jogo no Brasil, era uma televisão brasileira. Se era um jogo na Argentina, era uma televisão argentina. Então não tinha um padrão. Voltamos de novo a falar do padrão de qualidade, né? Quer dizer, você não faz do futebol um produto, né? Que de uma maneira geral em qualquer lugar do mundo ele é jogado daquele jeito, a transmissão é feita daquele jeito, tudo muito estudado, muito bem orientado. Como as entidades, para poder cobrar mais do seu patrocinador, precisava garantir que quando um jogo estivesse sendo transmitido, né, você tem lá, vendeu placas para Coca-Cola. Aí você está lá fazendo o jogo e o câmera da televisão Y lá, que não tem nada a ver com o negócio, que não tem nada a ver com a FIFA e tal, ele está mostrando o jogo. E ele não. Se ele de repente a placa não estiver na frente dele, ele não vai mostrar, né? Então a FIFA percebeu que ela tinha que dominar também a captação de imagem para poder garantir de chegar para as grandes empresas multinacionais e falar assim, você vai aparecer, só você vai aparecer nesse jogo, né? A FIFA, ela percebe que ela tem que dominar a captação de imagem, né? Para poder garantir que aquela publicidade que ela vendeu para aquela multinacional por milhões de dólares, aquela publicidade vai aparecer no jogo, né? Não vai ter o que a gente chama de marketing de emboscada, de uma outra empresa ir lá botar uma plaquinha lá e o câmera não está sabendo nada disso, das emissoras que estão fazendo, e mostra uma placa que não deveria mostrar. Então, quando eles percebem isso, eles conseguem, primeiro, dominar o entorno do estádio. Então, existe no caderno de encargos da FIFA, quando um país assume o direito de organizar uma Copa, que aquele perímetro perto do estádio, tudo aquilo é da FIFA. A FIFA é que controla. Por quê? Para poder exatamente não chegar um cara lá, eles estão lá e botar uma placa ali na frente do estádio, sem pagar nenhum tostão, enquanto que outros
patrocinadores pagaram milhões de dólares e não estão sendo tampados por aquela placa que foi colocada ali de sacanagem, entendeu? O que aconteceu? Isso daí acabou fazendo com que as entidades constituíssem empresas, né, de transmissão. Então a FIFA teve vários formatos. O COI tem a sua empresa de transmissão, o UBS e tudo mais e tal, né? Aí o vôlei tem lá também os seus grandes eventos feitos por uma empresa contratada pela federação, com um padrão, então se determina o que ele quer e tal. Por isso que aqui no Brasil, né, também, como faz parte do mundo todo, quando é Copa do Mundo, a Globo não participa, né, da captação de imagens. Vem todo às vezes até acontece de a Globo ser contratada para que faça determinadas coisas. Eu vou contar aqui um exemplo. Na Olimpíada de 2008 na China, e eu acho que em 2012 em Londres, a Globo foi contratada para fazer os jogos de vôlei, porque o COI considerava que a Globo tinha o melhor formato, o melhor padrão de transmissão de jogo de vôlei, né? E aí a Globo mandou para a China uma equipe que fez os jogos lá de vôlei de praia e vôlei de quadra, entendeu? Então tem isso daí também, não só as empresas, mas tudo sob o controle do COI. O COI é que dizia o que precisava, o que podia fazer, como fazer, enfim, coisas desse tipo, né? Então agora, ultimamente, o que acontece? A CBF aqui no Brasil também tem negócios e percebe que é interessante para ela controlar a captação. Ela ganha mais com isso. E para as televisões, por incrível que pareça, não é vantagem fazer a produção das imagens. Elas gastam muito. Para as televisões, o melhor seria realmente receber o sinal e colocar no ar. A televisão é uma distribuidora de sinal, na verdade, né? Ela ganha muito mais distribuindo o sinal, vendendo, comercializando esse sinal, do que indo lá captar, organizar, fazer tudo que precisa fazer para um grande evento. Então, na verdade, o que está havendo não é uma briga, é uma convergência de interesses, né? Então, a Federação Paulista, por exemplo, ela contrata uma empresa para fazer o Campeonato Paulista e, ao mesmo tempo, ela faz o streaming, ela faz vários subprodutos, né? E ela vende o sinal e ela consegue vender uma placa lá, que é o campeonato Chevrolet, campeonato sei lá, e aquilo, ela tem certeza que aquilo vai ser mostrado. Porque se uma outra televisão fosse fazer lá aquele negócio, muito provavelmente, de repente, o cara, na hora que deveria mostrar a placa, mostra uma torcida, faz uma coisa ou outra e não teria aquela obrigação, né? Então, o controle da captação de imagem é interessante para as instituições esportivas, e é interessante para as televisões comprarem o sinal pronto, entendeu? Porque hoje, esse padrão, né, que antigamente as pessoas tinham dificuldade de atingir o padrão que a Globo chegou a atingir. Mas hoje não, hoje tem muitas empresas que têm boas condições, têm bons equipamentos. O segredo eram os equipamentos, a qualidade dos equipamentos na maioria das vezes. Então hoje, isso daí já existe em qualquer lugar, então não há necessidade de você produzir o seu próprio sinal, porque as outras pessoas não sabem o que fazer, entendeu? A gente tinha conversado antes, naquele dia lá que tinha dado errado, você tinha falado que mudou muito pouco com o stream essa questão da transmissão propriamente.
aí associei sobre isso e é talvez uma questão muito mais, o streaming mudou uma questão de distribuição do que propriamente de como se deve fazer as transmissões, né? De qualquer maneira, como é que foi isso, né, do streaming vindo à tona a partir do final da década, pelo menos aqui, né, de 2019, isso foi influenciado na pandemia, e como é que foram na questão dos direitos de transmissão, cada vez mais por conta dessa questão de propriamente se descolar um pouco das próprias emissoras indo para agências de publicidade, e também influência do dólar, né? Como é que foi essa questão dos direitos, assim, aumentando cada vez mais de valor, e essa questão da Rede Globo, né, cada vez mais não querer se concentrar de todos os direitos, e cada vez mais vendo agora pulverização para várias emissoras e canais de televisão, de internet. Uhum. A questão do streaming, a chegada do streaming no meio televisivo é o mesmo impacto que a internet como um todo teve lá atrás em cima dos jornais. Né? Na verdade, nós estamos falando de meios de distribuição de conteúdo. Nada a ver. Uma transmissão ela é feita de um jeito na televisão e esse mesmo jeito pode ser feito no streaming. O que diferencia a televisão, o sinal que trafega num satélite pelo sinal que trafega em cabos, é o meio de transmissão, né, de distribuição do conteúdo. Agora, como você vai captar a imagem, como você vai escrever sobre determinadas coisas, como você vai apresentar um telejornal, é um conteúdo que ele não difere quando é feito para a televisão e quando é feito para o streaming. Muita gente ouve uma grande confusão das pessoas achando, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo e tal. Não, nada a ver. Quem tem um bom conteúdo, ele vai continuar sendo líder no mercado, tanto faz na televisão, quanto no streaming, quanto no jornal. Né? Então, isso daí teve um impacto muito mais no formalismo da transmissão esportiva. Né? Por exemplo, num jogo de futebol, quando você transmite um jogo de futebol na televisão e esse jogo é mostrado num celular, é óbvio que a televisão é muito mais vantajosa para o telespectador. Ele tem muito mais prazer em ver uma jogada num tamanho quase que, às vezes até maior do que o tamanho real do jogador, né? Dependendo se você bota lá 50 polegadas, sei lá quantas polegadas, em 4K, com uma definição absurda, né? Pô, como é que o celular vai concorrer com isso? Não tem. O celular, ele é fantástico para mobilidade. Então, o cara está indo de um lugar para o outro, ele não tem condições de estar na frente de uma televisão, aí o celular é a solução, entendeu? O smartphone é a solução, o tablet é a solução, porque o cara está com ele, né? Ele carrega com ele aquilo. Né? Então essa questão, as pessoas imaginaram que quando o streaming entrasse, as pessoas não iriam assistir mais televisão. E foram feitas pesquisas, e eu lembro de uma pesquisa uma vez, na Copa de 2018, que foi feita a pergunta se as pessoas tinham visto a Copa na televisão ou nas mídias, ou nos streamings, ou nos equipamentos, enfim, no celular, no tablet, ou mesmo no desk. Né? E aí as pessoas falavam que sim, quando elas viam é porque elas estavam em movimento, ela estava trabalhando, então na empresa não tinha liberado para os jogos, mas e aí ela estava num espaço onde só tinha a tela do computador, ela via o jogo por lá. Mas quando ela tinha condições de estar na casa dela, em lugares
onde pudesse ter um telão monumental, eles preferiam o telão para ver o jogo, para sentir a emoção, muito mais e tal, né? E aí eu lembro que o pesquisador, ele perguntava, mas por que você continua vendo o jogo de uma Copa do Mundo numa televisão? Aí o cara respondeu, vários responderam de diversas maneiras, mas teve um que foi mal educado, falou, pô, você acha que eu sou um idiota? Se eu tenho uma capacidade de ver numa imagem maravilhosa, com uma definição absurda, por que eu vou ficar vendo numa telinha onde às vezes eu não consigo ver a bola? E isso é fundamental, né? Ou não consigo ver a cara do jogador, né? Eu vejo um borrão pretinho ali. Então, assim, a pessoa ficou indignada, né? Porque o pesquisador estava querendo justificar uma revolução que não existe. Não é por aí. O que o digital fez é para uma situação que as pessoas não tinham antes e que agora tem, que é de ler uma notícia no metrô, né? De falar em diversos lugares, de tirar foto e transmitir uma foto. O que acontecia antes? A pessoa ia fazer uma viagem, ela tirava uma foto, depois ia revelar, ia mandar o papel para outra pessoa se quisesse mostrar essa foto. Hoje não, hoje o cara instantaneamente, ele mostra onde ele está, ele fala das coisas e tal. Então, assim, é uma distribuição do conteúdo. E também uma coisa assim que na própria distribuição de conteúdo é mais a questão de você poder ver qualquer jogo em que antes você era dependente da televisão e que tinha Sim. algum jogo que não passava. Exatamente. Com a chegada das mídias do streaming, houve, isso sim é uma revolução. Aumenta a oferta de conteúdo para as pessoas. Um aspecto interessante da chegada do digital, do streaming, é a múltipla oferta de conteúdo que as pessoas têm agora à disposição, né? Antes o cara podia ver o Jornal Nacional só na televisão, ele podia ver o jogo só no domingo à tarde, né? Aí, com os canais fechados, já tinha aumentado esse leque, né? Mesmo aqui no Brasil, você tinha Sport TV, tinha ESPN, então praticamente todos os jogos você podia ver na TV aberta, na TV fechada e na TV paga, no pay-per-view, né? Então, agora você ainda tem uma outra possibilidade, que é o streaming. Então aumentou muito mais. E principalmente para aqueles esportes que não necessariamente tinham espaço, mesmo na TV aberta, na fechada e no pay-per-view, não tinha espaço. Então agora você pode ver, de repente, sei lá, um esporte nichado, tipo UFC, ou um jogo de vôlei, enfim, que não passaria em nenhum lugar. Hoje você pode, de repente, acessar nas mídias das próprias instituições, das próprias federações, confederações, né? E também de empresas de streaming, que estão aí pipocando a todo instante. Essa questão, ela ao contrário do que as pessoas imaginavam, ela não fragmentou o faturamento das entidades, né? Hoje, na verdade, as pessoas vendiam para uma televisão um pacote de uma transmissão de um determinado esporte por um valor absurdo. Hoje, eles continuam vendendo para a televisão por um bom valor e ainda ganham mais com a TV fechada, com o streaming, com todas as outras opções que tem de distribuição do conteúdo, tá? A questão dos direitos, de uma certa maneira, eles continuam aumentando porque o interesse continua aumentando
né? O futebol é cada vez mais visto, os outros esportes, com essa multiplicidade de distribuição de conteúdo, né, do streaming, da TV fechada, aberta e tudo mais, os outros esportes também começaram a ser mais vistos. Hoje em dia você tem vários esportes que são bem mais vistos do que eram há 20 anos atrás, né? E aí, quando você é mais visto, você atrai o maior interesse do patrocinador, que quer anunciar naquele evento, porque mais gente vai estar vendo a publicidade dele. Então a empresa ganha, ele tem dinheiro para pagar mais para poder estar ali, e as entidades esportivas têm como cobrar mais, porque sabe que a televisão, que as empresas estão ganhando mais em cima daquele outdoor que elas proporcionam, que são os eventos. Foi mais ou menos com o Campeonato Paulista, que saiu da concentração da Globo, pelo menos em 21, para fazer uma licitação para ganhar mais, né, com várias mídias, né, Record, TNT, e isso acontece muito, né, para não ficar nessa estagnação, por conta que as grandes ligas europeias estão lutando para isso, né, para pelo menos continuar o mesmo dinheiro que era antigamente, né? Porque veio aumentando e agora está tendo pelo menos uma estagnação, né? A questão toda é mercado, é faturamento, é negócio, é como fazer um negócio, tudo isso aí implica nisso. Um dia que, de repente, as pessoas resolverem não mais ver futebol, os caras ninguém vai querer comprar futebol, ninguém vai querer transmitir futebol, ninguém vai querer nada, porque não interessa, entendeu? Então, assim, se as pessoas fazem o maior esforço para poder anunciar numa novela, é porque todo mundo vê novela. O dia que as pessoas pararem de ver novela, entendeu? Ninguém vai mais anunciar em novela, e também as novelas não vão ter que contratar atores com valores absurdos, pagar autores com muito dinheiro e tal, porque ninguém tem dinheiro. Aquele meio ambiente ali do negócio não tá tendo dinheiro suficiente para pagar todo mundo do jeito que todo mundo acha que tem que ser pago, entendeu? O interessante é ter mais opções para poder ter mais empregos, mais possibilidade, mais transmissão. Né? Exatamente. Eu acho que agora não vejo mais onde aumentar as possibilidades de distribuição de conteúdo. O streaming ainda é um processo, né? Algo que ainda está evoluindo e necessita de 5G para mais. Então, até hoje o streaming não é uma coisa ainda tranquila, porque trava, depende de muita banda, as imagens ainda, os smartphones ainda com telinha muito pequena ainda é complicado, né? Mas o grande problema mesmo é travar, né? E o delay, né? Quando você vê um jogo, às vezes você ouve foguetório e daqui a não sei quantos minutos é que vai aparecer o gol na sua telinha, né? Então tem uma parte tecnológica ainda do streaming que tem que avançar muito ainda. Por isso que eu acho que hoje o que pode acontecer é cair um pouco a TV fechada, porque aí sim o conflito do streaming com a TV fechada é mais direto do que com a TV aberta, né? A TV aberta, ela tem uma grande vantagem, né? Como ela é tecnologicamente muito mais avançada do que o streaming, cada vez mais a TV aberta está indo para eventos ao vivo, né? Sempre é uma coisa instantânea e tudo mais. Então, assim, a TV aberta, ela ainda não vai sofrer muito com o streaming. O dia que o streaming tiver uma capacidade tecnológica de fazer uma transmissão, começar e terminar sem grandes problemas, assim como a televisão teve há 50 anos atrás, quando às vezes você estava transmitindo um jogo e caía o sinal do satélite. E aí, cara, era uma loucura, né? Você tinha que botar um slide e tudo mais e tal. As novas gerações nem têm ideia do que era isso. A gente em televisão tinha até
uns áudios já programados. Então, quando acontecia isso, a gente entrava, já apertava lá o botão, já aparecia um negócio dizendo, desculpe a nossa falha técnica, estamos com problemas, voltamos em breve e tal. Entendeu? A gente avisava as pessoas que a gente tinha perdido o sinal, né? Isso hoje acontece com o streaming, às vezes de travar, de ter problema e tal. Então ainda vai um longo tempo para o streaming estar competindo em igualdade tecnológica com os outros meios, que são a televisão aberta, fechada e paga.